E então, gente, prosseguindo o estudo das relações custo, volume e lucro, ou análise custo, volume e lucro, vamos fazer aqui, antes de estudarmos os tipos de ponto de equilíbrio, vamos ver a abordagem, uma abordagem matemática na análise custo, volume e lucro. Vou colocar aqui. Uma abordagem matemática, na análise ou relação, ou relações custo, volume, lucro. Custo, volume e lucro. Qual é o nosso objetivo aqui? Qual é o nosso objetivo aqui? Vou dar aqui. O objetivo dessa abordagem aqui é qual? Digamos que aqui a gente vai determinar o ponto de equilíbrio e o volume necessário, determinar o ponto de equilíbrio e o volume necessário para atingir o lucro-alvo, para atingir o lucro meta, para atingir o lucro meta, o lucro que se pretende alcançar, o lucro meta. Utilizando para tanto, né? Utilizando a margem de contribuição unitária, que é o que a gente vai buscar aqui. A margem de contribuição unitária. Então, vejam o que a gente vai fazer aqui agora, uma abordagem matemática na análise custo, volume e lucro. E o volume de venda, aí com isso a gente vai determinar o ponto de equilíbrio e o volume necessário para alcançar o lucro meta, o lucro que se pretende atingir, o lucro-alvo, utilizando a margem de contribuição unitária. E aí a gente observa o seguinte aqui. Três pontos fundamentais. Nós já sabemos que a margem de contribuição unitária, ela é representada pela diferença entre o preço de venda líquido e o custo de despesa variável unitário. Essa é a margem de contribuição unitária. E discutimos anteriormente que o ponto de equilíbrio, ele representa um equacionamento, uma igualdade entre a receita total e o custo de despesa total. E nós sabemos que dessa igualdade aqui, o que vai acontecer é o que, gente? É um resultado nulo. Né? Um resultado nulo. É quando a empresa opera um nível de vendas onde o resultado é nulo. E aí a gente vai trabalhar aqui o seguinte. Vamos trabalhar aqui as técnicas, a gente pode colocar técnicas ou métodos, né? Técnicas de análise do ponto de equilíbrio. Técnicas de análise do ponto de equilíbrio. Existem três. A primeira delas, eu vou elencar aqui. A primeira delas é a técnica da equação.
técnica da equação. Para essa técnica da equação, nós temos que admitir o seguinte, para trabalhar essa técnica da equação, nós temos que admitir que existe uma receita total, a qual a gente vai, para ser determinada, temos que multiplicar o preço de venda unitário, por quem? Pela quantidade, P vezes Q. Um outro ponto também, aqui, para trabalhar essa técnica da equação, é sabermos que existe esse custo e despesa total. Ó, o custo e despesa total. Esse custo e despesa total, ele representa a soma entre o custo e despesa variável total mais o custo e despesa fixo total. O custo e despesa total representa a soma do custo e despesa variável total mais o custo e despesa fixo total. A receita total é o produto do preço unitário vezes a quantidade. Mas aí a gente pergunta, e esse custo e despesa variável total? Esse custo e despesa variável total, estou considerando os dois, custos e despesas variáveis, os dois, somados, total, que a gente chama de CDVT. Isso aqui a gente encontra de que forma? Quando pegamos o custo e despesa variável por unidade e multiplicamos pela quantidade, sempre pela quantidade. Né? Esse é o custo e despesa variável total. E o outro ponto, que vocês sabem, a gente já tem lá, é o custo e despesa fixo total. Que, no bom sentido, é o CDF, o custo e despesa fixo total. Com essas informações aqui, a gente vai tentar desenhar aqui a equação, a técnica da equação do ponto de equilíbrio. E aí, vemos o seguinte, receita total é igual ao custo e despesa total. Essa é a suposição inicial. Essa situação aqui, onde a receita total é igual ao custo e despesa total, é o que a gente chama de ponto de equilíbrio. Né? Ponto no qual o resultado é zero. A empresa não apresenta nem lucro, nem prejuízo. Mas nós sabemos o seguinte, que essa receita total, ó, ela é igual ao custo de despesa total. Quem é esse custo de despesa total? Custo de despesa total é o custo de despesa variável total mais o custo de despesa fixo total. Olha aqui, ó. É o custo de despesa variável total mais o custo de despesa fixo total. Essa é a equação do ponto de equilíbrio. É a técnica da equação. E vocês podem observar que tanto no primeiro membro quanto no segundo membro da equação, estamos aqui expressando valores totais. Ou seja, receita total, não sei qual é o preço de venda unitário e também não sei qual é a quantidade que está sendo utilizada. Custo e despesa variável total, não tenho ideia de qual é o custo de despesa variável por unidade.
bem como a quantidade que está sendo utilizada aqui, e o custo de despesa fixo. Então, quando eu encontro um contexto, uma situação na qual eu não tenho a quantidade vendida, ou eu não sei qual é o preço unitário ou o custo de despesa variável por unidade, eu posso trabalhar com valores totais. Então, essa equação aqui é a equação do ponto de equilíbrio quando os valores unitários ou os valores unitários dos preços e dos custos de despesas variáveis são omissos, ou quando eu não tenho a quantidade expressada, né? Então, essa daqui é a técnica, como é que a gente pode expressar aqui? É a técnica da equação, utilizada quando o que eu poderia aqui? Quando não há preço unitário custo e despesa variável unitário ou a quantidade. A gente usa essa equação. Ou seja, ela é utilizada quando a questão não define o preço unitário, não define o custo de despesa variável por unidade ou a quantidade. Essas informações são omissas. Eu só tenho a receita total, o custo de despesa variável total, e aí o meio que a gente utiliza é essa equação aqui, em cima de valores absolutos. Mas, quando nós temos na questão o preço unitário, o custo de despesa variável por unidade, ou então o contexto apresenta a quantidade, eu posso partir para essa situação aqui. Eu posso partir para essa situação aqui, onde receita total é igual a preço vezes quantidade, a receita total. Do outro lado, esse custo de despesa variável total, ele vai ser quem? O custo de despesa variável por unidade vezes a quantidade, mais o custo de despesa fixo total. Essa é a outra equação, a mesma, uma deriva da outra, não é? É a equação também do ponto de equilíbrio quando nós temos valores unitários. Valores unitários para o preço, valores unitários para os custos de despesas variáveis ou a quantidade. Veja que aqui eu não tenho preço ou quantidade, nem o custo unitário ou quantidade. Então, existem essas duas possibilidades para a gente trabalhar a técnica da equação. A segunda técnica, que deriva da equação, que a gente pode expressar aqui também, a segunda técnica para a análise do ponto de equilíbrio é a técnica que a gente chama de técnica da margem de contribuição. A técnica da margem de contribuição. É isso mesmo. Técnica da margem de contribuição. Como é que a gente usa? É um cálculo mais objetivo, mais prático e o mais utilizado, que deriva da equação. Ora, trazendo essa equação para cá, gente, trazendo essa equação para aqui, vejam, a gente pode aqui ilustrar o seguinte. Nós temos preço vezes a quantidade, que expressa a receita. Do outro lado, nós vimos o custo e a despesa variável por unidade vezes a quantidade, que expressa o custo de despesa variável total, mais
o custo e despesa fixo total. E então, observem bem, nós temos aqui a receita de um lado e do outro o custo e despesa variável. O que é que eu vou fazer? Vou trazer o custo e despesa variável para o primeiro membro com sinal negativo, né? Ele virá para aqui com sinal negativo. E aí, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui preço vezes a quantidade, né? Preço vezes quantidade, menos o custo e despesa variável por unidade vezes a quantidade. Isso aqui, ó, menos. Do outro lado, a gente deixa apenas o custo e despesa fixo total. Vocês podem observar que nós temos aqui em comum o que? A quantidade. Observem que a quantidade aqui é um ponto comum. Ó, preço vezes quantidade e o custo de despesa variável vezes a quantidade. É um ponto comum. E aí eu posso, usando aquelas regras básicas da matemática, colocar o que em evidência. Posso fazer isso. Colocar o que em evidência. Como é que faz isso aqui? Ora, vou colocar aqui o que fora. O que fora aqui, né? Q vezes P, tem o preço, menos, vou colocar o Q também fora, que é esse aqui, Q vezes custo de despesa variável por unidade, custo de despesa variável por unidade. Coloquei o Q em evidência. E do outro lado, eu vou ter o custo de despesa fixo, o custo de despesa fixo total. Vejam que, ó, observem que o que nós temos aqui, gente, ó, o que nós temos aqui, ó, entre parênteses, isso aqui, na verdade, é a margem de contribuição por unidade. A margem de contribuição unitária. Ou seja, a quantidade vezes a margem de contribuição unitária vai mostrar a margem de contribuição total. Quando essa quantidade, multiplicada pela margem de contribuição unitária, representa a margem de contribuição total, e quando há essa igualdade aqui, isso vai mostrar para a gente o ponto de equilíbrio. Então, trazendo esse contexto aqui para o outro lado, ó, trazendo essa situação para cá, eu posso dizer o seguinte. Nós temos aqui Q igual o custo e despesa fixo total, o custo de despesa fixo total, e sobre esse custo de despesa fixo total, a gente vai relacionar aqui no denominador o preço menos o custo de despesa variável por unidade. Olha o que eu fiz aqui. Né? Eu peguei simplesmente o que está aqui entre parênteses e levei para o outro lado como denominador. O custo de despesa fixa total fica no numerador. E aí eu posso chegar aqui e concluir o seguinte, que Q é igual ao custo de despesa fixo total dividido por quem? Pela margem de contribuição unitária. Porque preço menos custo de despesa variável unitário é a margem de contribuição. Então, isso aqui, ó, isso aqui, a gente usa na literatura o seguinte, isso aqui vai ser o ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio. Isso aqui é o ponto de equilíbrio com base na técnica da equação. O ponto de
equilíbrio com base na técnica da equação. Então, trabalhamos a primeira técnica, a segunda técnica, e vamos agora para a terceira técnica, que é a técnica do gráfico, a análise do gráfico. E aí vamos ver como é que isso fica. A terceira técnica, que é a técnica do gráfico. Vamos lá.